Bom, conhecer a Deus constitui a glória do homem. É o que está escrito em Jeremias capítulo 9, no versículo 23, que diz o seguinte: assim diz o Senhor. Diz quem? O Senhor. Não é qualquer um, é o Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Então, o que Deus está querendo dizer com essa palavra? Que o mais importante para qualquer ser humano na face da Terra, no planeta Terra, no globo terrestre, a coisa mais importante que existe para mim, para você, para a humanidade, é o quê? É justamente conhecê-lo. Ele não está dizendo que você deve conhecer uma seita, uma religião, né? Uma filosofia, uma heresia. Não, ele não disse nada disso. E para que se possa conhecer a Deus, para que se possa se chegar até a Deus, não é preciso nada disso, porque ele já nos abriu a porta há 2000 anos atrás, quando ele se fez carne, viveu em nosso meio 33 anos, se chamou Jesus de Nazaré. Não que ele seja de Nazaré, ou da Bahia, dos Estados Unidos, ou da França, ou de qualquer lugar desse planeta, mas por ter nascido ali, no meio do povo judeu, aliás, com um corpo judeu, numa cidade, né, chamada Belém, ali, Nazaré. Então, ele abriu a porta para todos nós, quando ele foi na cruz, fez o sacrifício, venceu a morte, a morte eterna, que o sistema religioso chama de segunda morte, né? Que diz que quando a pessoa vai morrer, ela vai passar pela segunda morte, né? Como que ela pode passar pela segunda morte se a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus já destruiu a morte? Eles fazem uma confusão, eles acham que essa morte do corpo é que é a morte, né? Aliás, que essa morte do corpo representa a morte espiritual. Não. A morte espiritual era uma força que não deixava as pessoas que faleciam fisicamente atravessar para o paraíso. Não permitia que as pessoas passassem até Deus. Por isso que havia essa barreira. A Bíblia diz que o Senhor Jesus não somente destruiu a morte, mas como trouxe a vida e a imortalidade. Olha aí, o que Jesus fez com a morte? Mas se Jesus destruiu a morte, então por que as pessoas morrem? Não é essa morte do corpo. Essa morte física é uma questão de inteligência de Deus, que Deus é inteligente. Né? Se Deus morreu, Jesus morreu para nos salvar, para viver uma vida com Ele no paraíso. É só você ser um pouquinho inteligente que você vai perceber. Né? Agora eu pergunto, né, aquele velho ditado que sempre diz, né, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, mas por quê? O projeto de Deus não foi nos criar para nos deixar aqui eternamente. Não, nós viemos aqui ter um turismo, aprender certas coisas que Deus desejava nos ensinar como Pai, né? Por que Deus não mandou os anjos, né? Por que os anjos não estão passando essa situação que nós? Porque os anjos não são filhos de Deus. E os filhos de Deus precisariam conhecer não somente o bem, mas também o mal, o lado mal. E quando se fala mal, não está se falando de diabo, não está se falando de nada disso. O filho de Deus tinha que ter os dois conhecimentos, tanto da força do bem quanto da força do mal, da força que constrói com a força que destrói. Essas duas forças, esses dois conhecimentos estão em Deus.
E só os filhos de Deus podem ter esses dois conhecimentos. Por isso que lá no paraíso, quando Adão errou, ele disse o quê? Eis que o homem agora é como eu, conhecedor do bem e do mal. Ali era o projeto dele, já estava começando dali. Você sabe o que é o bem e o mal. Eu sei, todos nós sabemos. Né? Já um anjo, ele não tem essa concepção. O anjo, ele é neutro. O anjo tem obediência. O anjo segue, se Deus mandar ele fazer uma coisa, não importa se essa coisa é má ou ruim, ele obedece. Claro, eles vivem no reino de Deus, servindo a Deus e nos servindo, que somos filhos de Deus, por amor. Mas eles não sabem discernir essas duas coisas. Eles sabem obediência. Se Deus disser, vá naquela cidade e construa ela, eles vêm, né? Se vá naquela cidade e destrói tudo, acabou. Quando não foi um anjo que destruiu Sodoma e Gomorra? Né? Foi um anjo do Senhor. Né? Aquele anjo da meia-noite que foi lá, que levou os filhos do faraó lá, que matou todos os primogênitos. Era o que? Era um anjo do diabo? Não, era o anjo da morte. Mas quem mandou aquele anjo? Deus. Tá vendo? Era um anjo destruidor. Né? Não é que ele é da morte, é que ele ia causar a morte. Entendeu? Ele ia causar a morte, por isso chamava-se anjo da morte. Né? Ele não foi ali para levar vida, levar nada, levar mensagem de vida. Ele foi ali para em obediência à palavra de Deus. Tá vendo? Então você tem que entender que a morte que Jesus destruiu foi essa morte espiritual, essa que nos separava de Deus, essa força que quando uma pessoa falecia, o espírito dela não poderia penetrar no reino de Deus, passar para o outro lado, né, para a luz. Por quê? Porque o pecado ainda estava imperando. O homem não poderia entrar na presença de Deus em pecado. Por isso que quando Adão foi expulso do paraíso, Deus colocou o quê? 2 anjos ali, né? Isso é simbólico. Deus colocou 2 anjos ali para fechar o caminho do paraíso, para que ele não voltasse em pecado, em desobediência. Imagina ele entrar lá e voltar em desobediência. Não ia ter a mínima condição, né? Contaminado pelo pecado. Por isso Deus colocou ali 2 anjos cercando a entrada, né? E fechou a porta. Hoje ele abriu a porta. Antigamente ele dizia, chega para lá, não fica perto de mim, se está contaminado. Né? Só quando eu limpar você pode chegar perto de mim. Né? Agora ele já limpou, agora ele está dizendo, chega para cá. Lembra que quando Moisés subiu no monte, ele disse, tira a sandália dos pés e a terra que você está é santa, e chega para lá, você não pode ter contato comigo, você está em pecado ainda, está com o mesmo pecado lá do seu pai Adão, então fica longe. Né? Mandou Moisés chegar para lá, não se achegue, chega para lá. Agora ele está dizendo, chega para cá, vinde a mim todos vós que estão cansados, né? Sobrecarregados e oprimidos. Essa segunda morte, que é a morte do corpo, tem a primeira, né? A primeira morte, eles dizem segunda morte, mas na verdade essa é a primeira, porque foi a primeira que o homem recebeu no seu espírito, a morte no espírito. O pecado contaminou o espírito da humanidade, porque era oriundo de Adão. Todos que nasceram de Adão nasceram com essa lepra e nasceram com esse vírus, nasceram com esse DNA. Mas Jesus trocou, né? Jesus fez a purificação do espírito, fez a purificação de todos os espíritos, tanto nós, o nosso, o daqueles que viveram, aqueles que faleceram também foram purificados, tantos que vão nascer agora e que ainda vão viver, já nasceram debaixo do pacto da graça, né? Já nasceram, todos que nasceram antes da cruz, antes de Jesus ir para a cruz, foram salvos depois que Jesus disse está consumado. E todos que passaram a nascer dali para frente e diante, também já estavam salvos, porque a graça de Deus foi implantada. Entendeu? Agora, o que se precisa fazer é lembrar essas pessoas que elas estão salvas, né? Agora, esse é o papel do verdadeiro irmão, né? Que se diz irmão, né? Não digo nem pastor, bispo, porque isso é tudo título. Mas uma pessoa que ama os seus irmãos, esse é o verdadeiro papel. É avisar aos seus irmãos que eles estão limpos, que eles estão salvos, que eles estão abençoados. Aí a maldade que todo mundo está fazendo no planeta inteiro, a maldade que o homem tem justamente quando ele começar a tomar conhecimento quem ele é verdadeiramente, pode ter certeza que a maldade diminuirá, que o homem vai ter domínio de si próprio, da sua carne, da sua mente carnal, e ele vai entender que ele tem um ser novo dentro dele.
e vai passar a ter uma nova vida. Mas o sistema religioso, chamados de igrejas, de templos, de seja lá o que for, o que eles estão é aí dentro das pessoas, escravizando as pessoas. Ao invés de estar ensinando o Evangelho da Graça, eles estão ensinando as pessoas a passar no sal, jogar óleo ungido na cabeça, a ficar pegando tijolinho, fazer correntes, campanhas, votos, sacrifícios, fogueira santa de Israel, adorar a Arca da Aliança, ao invés de estar anunciando para as pessoas a verdade. Então, essa morte do corpo, a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido, é a morte. Aí eles pensam que é essa morte espiritual, não. É essa morte física. É claro que se Deus tirar a morte agora, se Deus destruir essa força que mata o corpo, né? Deus permite o corpo morrer. Por quê? Porque se Deus tira isso, ninguém morre. Se Deus tivesse salvado o corpo, por isso Jesus disse, eu vim salvar o espírito, não vim salvar seu corpo. Por isso que ele disse, o espírito está pronto, mas a carne para nada presta. Então para que eu vou salvar a carne se a carne não presta? Carne e sangue não vai morar comigo, não vai entrar no meu reino. Entendeu? Os meus filhos não são carne e sangue, eles estão vestidos de um corpo de carne e de sangue, mas não são carne e sangue. Eles são meus filhos, são espiritualmente. Eu vou tirar o espírito deles, que eu purifiquei, que está dentro deles, vou colocar em outro corpo de glória, semelhante a esse, quando eles saírem desse mundo. Agora imagine, se Deus não permite que ninguém morra, então como é que a pessoa vai passar para o outro lado? Vai passar para o céu, vai viver com Deus, vai receber um corpo novo, com um corpo velho. É por isso que Jesus disse que ninguém mistura vinho velho com vinho novo, que se estraga. E esse corpo nosso está contaminado, ele está condenado, né? Então, quando chegar o dia que já está, creio que já está próximo, né? Quem é de Deus já sente que está próximo, né? De Deus resolver essa situação do planeta Terra e acabar tudo mesmo, para que os filhos dele, a todos nós, vamos morar com ele eternamente, né? Pode acontecer a qualquer momento. Quando Deus fizer isso, então vai ser o dia que Deus destruiu toda a morte. Aí essa morte física, ela também vai deixar de existir. Por isso que ela é a última inimiga, na verdade. Essa morte, ela faz um favor para todos nós. Né? Coitada da morte, todo mundo fica falando da morte, mas a morte ela faz um favor. Ela fala, meu filho, foi seu pai que mandou lhe buscar. Você tem que ir para lá, você não é daqui. A sua pátria está no céu. Tá vendo? A Bíblia não diz, o apóstolo Paulo não diz, a nossa pátria está nos céus. Né? Quando você está em outro país, uma pessoa pergunta a você, de onde você é? Eu sou do Brasil, minha pátria é o Brasil. Né? Nós que estamos aqui nesse mundo, somos filhos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo, predestinados, né? Salvos por Deus. Nossa pátria está no céu, porque foi de lá que nós viemos. Nós viemos da onde? Até o nosso corpo físico veio do céu, veio do pó, né? Veio das fórmulas, né? Dessa coisa química que tem, né? DNA, essas coisas tudo aí, tudo isso foi formado na matéria. Né? Eu não sou muito bom dessas coisas aí não, de coisa científica, mas mais ou menos você pode ver. Né? Procure saber como é que se forma o corpo, como é que se forma os ossos, como é que se formam as coisas. Tudo isso nasceu aqui dentro. O que é da terra, vai ficar aqui na terra, vai acabar. Seja eu, seja você, seja madeira, seja ferro, seja ouro, seja tudo que for aqui dentro, que tiver aqui dentro desse planeta ou fora dele no universo, vai se acabar, vai deixar de ser. E eu não sei para que essa gente junta tanta coisa, né? Esses líderes religiosos juntam tanto dinheiro, banco, né? Joias, ouro, eu não sei para que eles estão juntando, sabe o que é? A ganância. É um abismo chamando o outro. Né? Não que você não tenha que ser abençoado, né? Você não tenha que ter, você tem que ter uma vida digna, uma vida, né, que você se alimente bem, que você tenha a sua casa, você tenha o seu automóvel, você tenha o seu trabalho, o seu lazer, você seja feliz, não lhe falte nada, né? É isso que Deus quer. Mas não você ser ganancioso ao ponto de destruir milhões de pessoas, como fazem os líderes religiosos, simplesmente para acumular helicóptero, jato, mansões, carros, coisas materiais, que a ferrugem vai comer, vai ficar tudo aí. E a coisa mais importante que eles deveriam estar fazendo é o tesouro de Deus, é cuidar do tesouro de Deus, que é o povo, que são essas pessoas que estão aí, né? É um tesouro num vaso de barro, tá vendo? O tesouro é o espírito, o barro é a carne. Então, o tesouro que Deus quer dessa terra
É a mim e a você. É a única coisa que importa a ele nessa terra. Deus ama a natureza, ama os animais, ama tudo. Mas Deus não está preocupado com nada disso. Nem ocupa a mente dele com nada disso. Ele quer que o povo dele chegue ao conhecimento dele, né? Por isso que ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque a sua sabedoria é a minha. Ainda que ele não está dizendo que você não deve dar valor à sabedoria, essa sabedoria humana. Porque com essa sabedoria humana a gente faz tudo, né? Tudo que a gente tem nessa terra, nesse mundo, de tecnologia, de tudo que você pensar, é com a sabedoria humana, mas é dada por Deus. Até essa também é dada por Deus. Por isso que nós não podemos nos gloriar. Porque você tem alguma sabedoria? Você criou alguma sabedoria? Eu criei? Nós criamos? Não. Quem criou foi Deus. Então, ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque você é um bom mecânico, um bom engenheiro, um bom escritor, um bom cantor, um bom seja lá o que for. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Por quê? Porque toda a força vem dele. Foi ele quem criou a força. Ninguém é mais sábio do que ele, ninguém é mais forte do que ele, né? Nem o forte na sua força, nem os ricos na sua riqueza. Olha aí, Macedo, Silas Malacheia, Valdemiro Só Diabo e R.R. Suado. Olha aí, vocês deveriam ouvir isso aqui que Deus está falando. Os ricos nas suas riquezas, dono de rádio, televisão, né? De milhões de imóveis e não se satisfaz. Nunca se satisfazem. Por quê? Um abismo chama o outro, escravizando milhões de pessoas, jovens, né? Evangelistas, obreiros, membros, ricos, pobres, todas as pessoas escravizando. Eles escravizam até pessoas que não pertencem à igreja, que trabalham nas empresas deles. Eles escravizam também essas pessoas. Humilham, esculacham, né? Fazem tudo isso, né? Para que um pastor, que se diz um homem de Deus, quer um banco, como tem o Macedão, o Banco Renner, que pertence a ele? Para que ele quer um banco? Porque banco é para guardar dinheiro, é para fazer movimentação financeira. Para que ele quer jazida de ouro, de diamantes, né? Como tem por aí na África e em outros lugares que eles têm? Todo mundo denuncia aí, os canais estão denunciando aí, né? Nós estamos aqui falando a verdade. Todo mundo denunciando as falcatruas, mentiras. Né? Para que ele quer um banco? Para que ele quer um time de futebol? Ele joga jogador, alguma coisa? Para quê? Né? Para que um hospital para rico? Por que não coloca um hospital para pobre? Para quem necessita, né? Já que se diz que é de Deus. Para que tanta riqueza? Para que tantos imóveis, tantas mansões, né? Relógios de 300 mil, Lamborghinis? Para que tudo isso, né? Então, é o que Deus diz. E se gloriam ainda, ficam se gloriando, que é poderoso, tem poder político, tem poder da mídia, manda até no presidente. Né? Você veja que os outros países estão expulsando essa gente, porque eles já perceberam qual que é a jogada. Eles convertem as pessoas lá e depois querem tomar os governos dos países, dando uma que está pregando a palavra de Jesus. Na verdade, eles estão querendo dominar o poder político do país, e muitos países espertos percebem isso e colocam eles para correr. E eles dizem que estão sendo perseguidos, né? Por causa da palavra de Deus. A verdade é que esses países perigosos aí, eles nunca vão, né? Por que eles não vão lá pregar? Não começam tudo de novo lá? Né? Não, já está estabilizada a igreja em alguns lugares do mundo, no Brasil, então agora eu vou lá no Quênia. Não, ele não vai não, ele quer mandar você, pastor. Você que está aí, quer jogar você lá para você se virar. Se você morrer, se acontecer alguma coisa com você, é problema seu. Porque eles já lhe dão até um documento para você assinar, isentando eles de responsabilidades com vocês. Entendeu? E isso é todo o sistema religioso. Entendeu? É a do Macedo, do Malafaia, de todo mundo. Esses reverendos, esses apóstolos, falsos bispos, falsos pastores, tudo sem vergonha. Então Deus diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, né? Nem o forte na sua força, nem os ricos na sua riqueza. Mas o que se gloriar, olha aí o que você tem que se gloriar. Você, obreiro, evangelista, jovem, olha que todos nós, olha o que nós temos que se gloriar. Em me conhecer
Tá vendo? Não é conhecer religião, não é conhecer essas patifarias que estão por aí, não. Campanhas, essas loucuras que estão por aí. Né? Porque Deus é sábio, Deus é sóbrio. Essas loucuras que tem por aí dizendo que está nascendo dentro de ouro, adivinhando o CPF dos outros. É? Essas profetisas de feijão com arroz, esses falsos profetas, essa gente que vive aí jogando paletó, gritando, pulando, esperneando dentro da igreja, né? Cada dia aparece uma novidade diferente. Não é isso, não. Deus não é nenhum louco. Deus é um ser sábio. Jamais colocaria uma pessoa para fazer um papel ridículo desse. Por isso que a Bíblia diz que o nosso culto tem que ser um culto racional. O que é racional? Racional é uma pessoa que está raciocinando, está pensando, está sóbria ali, está entendendo as coisas, está ouvindo a palavra. Agora você já viu esses vídeos aí? Pode olhar aí na internet aí. Quantos vídeos você vê pessoas alucinadas, dizendo que está recebendo o Espírito Santo, que Deus estão jogando elas no chão. Os líderes dizendo ela está cheia, ele está cheio do Espírito Santo. Quem disse que isso é Espírito Santo? Isso são obras da mente carnal, inventadas por homens maus enganadores, que levam as pessoas ao que? Uma hipnose coletiva, né? As sugestões de hipnose, e as pessoas ficam naquele estado que você vê aí. Você pode olhar pela internet inteira aí que você vai ver. É por isso que Deus diz: aquele se glorie nisso, em me conhecer, né? Porque uma pessoa que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, que está entendendo o que é que Deus está ensinando para ela, está mostrando para ela, ela jamais vai praticar uma coisa dessa. Ela jamais vai viver por aí praticando o mal contra o próximo. Né? Jamais vai viver por aí levando a mentira, essas trevas, levando mentira de campanhas, de votos, sacrifícios, de subir monte, de missas, de trezenas, novenas, de penitências, de sacrifícios. Não, meu amigo. Quem conhece a Deus é sóbrio. E saber o que? Ele diz: se você quer se gloriar, meu filho, se glorie nisso, sem me conhecer. Tá vendo? Então, o mais importante, até mesmo do que Bíblia, do que tudo, é conhecer a Deus pessoalmente. Né? Tem uma hora que você tem que parar, você já conhece um pouco da palavra de Deus, então tem uma hora que você deve parar e meditar em Deus. Fazer a sua oração, se aproximar de Deus, falar com Deus, sentir a presença de Deus, porque tem hora que não adianta Bíblia, não adianta papel, não adianta nada, não adianta filosofia, não adianta mais nada. O que adianta é você se voltar para Deus, né? E ali ele vai abrindo a sua mente. A partir do momento que você vai conhecendo a graça, você vai crescendo no conhecimento, no amor e na graça de Deus. Aí Deus diz: quem diz é o Senhor. Assim diz o Senhor, não é pastor, nem apóstolo, nem ninguém. Aquele que quiser se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. Me conhecer para quê? Para saber, olha aqui o que ele diz. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Tá vendo? Olha o que é que Deus gosta de fazer. Misericórdia é o que menos tem aí dentro do sistema religioso. Eles não têm misericórdia de ninguém. Não importa se a pessoa é pobre, ele não quer saber se a pessoa não está passando necessidade, nada. Eles não têm misericórdia de ninguém, eles querem arrancar o dinheiro. Juízo, né? Só que Deus faz misericórdia a essas pessoas, porque Deus abre os olhos dela para que elas possam se salvarem das mãos dele, como está fazendo agora, né? Misericórdia, Deus tem misericórdia dessas pessoas. Agora Deus também tem juízo. Juízo para quê? Para punir aqueles que estão justamente, não tem misericórdia de ninguém. Deus faz juízo, né? E justiça na terra. Veja que tem muita gente, não importa, irmão, se eles estão pregando mentira, um dia ele vai se acertar com Jesus, com Deus lá no céu. Não, meu amigo, no céu não tem negócio de confusão mais. Quem foi pro céu foi. Lá no céu não é lugar de briga, não é lugar de acerto, não é lugar de maldição, não é lugar de choro, não é lugar de julgamento. Não vai haver julgamento nenhum no céu.
O julgamento que vai haver no céu é para Deus dar presente para cada um de nós, chamado galardão. Esse tribunal de Cristo que eles deturpam, não é para ali Deus botar todo mundo sentadinho ali e você vai para cá, você vai para lá, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não. Se fosse para ele fazer isso, ele não se vestiria de carne, não veria aqui, não salvava, né? Não morria na cruz para nos salvar. Será que Deus é um idiota para se vestir de carne, passar por tudo isso aqui, fazer todo o sacrifício que ele fez, para quando chegar no céu ele mesmo mandar todo mundo para o inferno? Não, né? Então Deus seria um tonto, né? Seria um ser, né? E você não pode subestimar um ser que criou todo o universo, de ser um ser burro, né? Então, meu amigo, abre os seus olhos. Seja um pouquinho inteligente, não precisa nem você ter religião, saber de nada. Você pode nunca ter lido a Bíblia. Até uma pessoa que nunca leu a Bíblia, ela tem um pouquinho de inteligência para entender isso, né? Que como é que uma pessoa faz tudo o que fez para depois mandar as próprias pessoas para o inferno. Ah, não, ele só vai mandar os bonzinhos, mas quem é bonzinho diante de Deus? Quem é que vai poder se justificar que foi bom aqui na terra e merece estar lá? Todos que vão para lá é honra e glória dele. Pela graça sois salvo. Foi ele que nos salvou. E se nós vamos para lá, não é porque nós somos bonzinhos, somos isso, somos aquilo outro, não. É porque ele nos salvou e abriu a porta para nós. Assim como ele disse para o ladrão: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ah, mas eu sou ladrão, sou isso, não importa. Eu sou Deus. Eu sou o Deus do amor, do perdão. Você está perdoado, acabou. O que você fez foi segundo a carne. Você matou aí, você roubou aí. Os seus erros estão perdoados, acabou. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Né? E não precisa fazer corrente não, tá? Nem campanha, nem voto, sacrifício, não precisa ir lá pro templo de malandrão, você não precisa nada disso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Pronto. O homem reconheceu, tá vendo o que ele disse? Quando ele estava morrendo e ele viu que o bicho ia pegar, que ele falou, ele reconheceu a Deus, ele disse: Senhor, olha aí. Ele reconheceu que aquele ali era um Senhor. Como é que eu vou chamar uma pessoa de Senhor, uma pessoa que está na mesma situação que eu? Que Senhor de quê? Eu ia tratar ele mal, né? Ele disse Senhor, tá vendo? Ele reconheceu que ele não era qualquer um, não. Lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Quem falou para ele que ele tinha reino, hein? Quem falou para ele que Jesus era Senhor, né? Sabe quem? O Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. E ele foi salvo. E o outro não, o outro era um filho da perdição, deixou de ser. Não foi nem para o céu, nem para o inferno. Morreu, apodreceu, acabou. Né? Acabou as células, acabou os átomos, acabou tudo, acabou. É isso que acontece. Não existe esse negócio de ninguém para o inferno. O seu único caminho, meu, de todos os filhos de Deus, é voltar de onde veio, que é o céu. A nossa pátria, diz o apóstolo Paulo, está no céu. Ou você não acredita que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, né? Você aí que vive dentro do sistema religioso. Se você não quiser dar ouvido a gente, não quiser dar ouvido a ninguém, dê pelo menos ao apóstolo Paulo, né? Se você acha que todo mundo é corrupto, todo mundo quer seu dinheiro, todo mundo é mentiroso, todo mundo faz e as coisas iguais, então pelo menos dê ouvido ao apóstolo Paulo, né? Que diz: a nossa pátria está nos céus. Então Deus diz: aquele que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Por isso, pastor, você que já ouviu a verdade e quer continuar dentro desse sistema religioso, né, pregando mentiras, pregando votos, sacrifícios, campanhas, arrancando os bens materiais do povo, arrancando o dinheiro do povo, né? Isso é roubo, arrancando as coisas que as pessoas têm, destruindo a mente dessas pessoas, pregando mentiras contra Deus. Olha contra quem você está se metendo. Primeira coisa, a coisa mais grave que tem é que você está se metendo com uma coisa que o Criador do universo chegou ao ponto de se vestir de carne para salvar essa coisa, que chama-se ser humano. E o pior de tudo ainda é que você está lutando contra ele. E ele só não te consumiu ainda pelas muitas misericórdias dele. Mas pode ter certeza que a paciência de Deus, ela está chegando, o cálice, né, como diz, né, está chegando já para transbordar. Então, se você é uma pessoa que ainda tem pelo menos uma pontinha de temor a Deus,
Saia desse sistema religioso. Não seja cúmplice mais das obras das trevas. Que Deus vai lhe estender as mãos. Deus vai te amparar. A vida fora desse sistema religioso, fora do templo de Malandrão, do boiadeiro, o Valdemígio Santiago, né? Só diabo, né? Entendeu? Saia desse sistema religioso, parem de enganar as pessoas. Você está vendo a gravidade do que você está fazendo? E eu falo isso porque eu também já fiz um dia, mas nunca é tarde para se arrepender, né? Eu fiz porque eu fui ensinado assim. Eu entrei para pregar a palavra de Deus, mas não podia pregar a palavra de Deus, porque eu estava dentro do sistema e não conseguia ver que eles estavam me escravizando. E você que está começando agora aí, grupo jovem, obreiros, meu amigo, abandone isso, vá cuidar da sua vida, vá estudar, vá fazer uma faculdade, vá cuidar do seu futuro, da sua família. Porque esse sistema não quer saber de ninguém. O que eles querem saber é usar você, te escravizar. O que eles pensam só 24 horas é em dinheiro, é nas empresas deles, é na família deles e não em você. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, né? Assine o canal, faça os seus comentários também, o que é que você achou dessa explanação. Envie esse vídeo para outras pessoas, né? E eu tenho certeza que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela está iluminando o seu coração. Um grande abraço a todos e até a próxima.